Para a nação judaica no tempo do Messias, nosso Senhor Jesus, o Templo de Jerusalém era o centro da vida, da cultura e adoração judaica. O templo era uma estrutura magnífica. Fazia com que o povo de Jerusalém e de Israel se sentisse seguro, porque possuíam o templo que pensavam que permaneceria para sempre. As pessoas religiosas sempre se sentem seguras quando têm edifícios religiosos para adorar e um sistema de regras e regulamentos. O ser humano precisa ser liderado. Dificilmente pessoas conseguem seguir a vida sem regras e regulamentos. Nos tempos do Antigo Testamento, antes da destruição do templo, Deus enviou profetas para trazer seu povo espiritualmente desviado de volta para Ele. E o povo os perseguiu e os matou, resultando então na destruição do templo e na devastação da cidade de Jerusalém pelos babilônios, no ano 586 a.C. As pessoas na época de Jesus tinham um templo reconstruído. Ele era grande em estrutura e havia muito ouro e requinte dentro dele. No entanto, a nação rejeitou a oferta final de salvação de Deus através do Messias, o nosso Senhor Jesus. Toda a nação estava sob julgamento de Deus. Eles tinham um sistema mosaico, bíblico do judaísmo. Mas a adoração no templo estava vazia do Espírito de Deus. O que Jesus predisse que aconteceria no futuro foi um choque para os discípulos. Evangelho de Marcos, capítulo 13, diz assim: Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Quando Jesus disse isso, foi como se alguém de repente e sem aviso tivesse dado um soco no estômago dos discípulos, deixando-os no mínimo sem fôlego. Para eles aquele templo era importante e Jesus estava dizendo que toda a estrutura deste templo seria derrubada, não ficaria ali pedra sobre pedra. Isso aconteceu 40 anos depois, no ano 70, depois da morte de Cristo, quando as legiões romanas saquearam Jerusalém, destruindo completamente o templo. O calor do templo em chamas era tão forte que o ouro derreteu entre as pedras. É interessante notar que os soldados romanos que estavam especificamente envolvidos na destruição do templo eram auxiliares árabes e eram muito anti-judaicos. Tito, o comandante romano, tentou impedir a destruição do templo, mas era tarde demais, pois já havia ocorrido. Jesus estava tentando fazer com que seus discípulos entendessem que eles precisavam confiar em Deus e não no sistema, nos edifícios feitos por mãos humanas, por mais grandiosos, religiosos, esplêndidos que parecessem. E hoje é a mesma coisa. Os cristãos, de maneira geral, se prendem facilmente a observâncias religiosas, estruturas denominacionais, prédios e programas de igrejas. Muito mais nisso do que no relacionamento pessoal com Deus. E acabam olhando apenas para esta segurança que, de certa forma, faz parte de um sistema do mundo. Dentro dos cristãos, nas democracias ocidentais, de maneira geral, especialmente dentro de mega igrejas e no meio de jovens, há muito menos interesse na profecia bíblica e na segunda vinda de Jesus do que acontecia há 30, 40 anos atrás. É claro que é importante ter situações que atraiam o jovem, e eu não sou contra isso. O problema é que o jovem acaba entrando em um sistema evangélico onde, quando não existe situações que o agradem visualmente, ele não entende que a presença de Deus está em diversas situações. Então é importante o novo convertido
entender desde o princípio que a presença de Deus não está apenas em grandes eventos, em grandes pregadores, mas está dentro da própria palavra de Deus, que Ele mesmo pode ter acesso no íntimo, no secreto, na simplicidade, e não em mega situações apenas. Marcos 13, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se. Jesus lhes disse: Cuidado que ninguém os engane, muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Todos nós sabemos que é muito prazeroso saber sobre o que acontecerá no futuro. As crianças, quando estão viajando no banco de trás do carro, perguntam durante a viagem toda se está chegando no local de destino. Com você não é assim? Pois é. Esse é o natural do ser humano. A ansiedade em saber quanto tempo falta para o fim e como serão as coisas do futuro. E os discípulos não foram exceção. Os judeus estavam sempre procurando por sinais. Os discípulos então perguntaram quando aconteceria a destruição do templo. Mas, junto com esta pergunta, eles perguntam em seguida qual seria o sinal do fim dos tempos. Eles estão procurando um sinal. O Senhor Jesus falou sobre a destruição do templo e resumiu suas palavras proféticas, incluindo os tais sinais. Não apenas um sinal, que marcaria o fim desta era atual e apontaria para a sua segunda vinda. A primeira coisa sobre a qual Jesus adverte os seus seguidores, rapidamente, não tem a ver com catástrofes da natureza, não tem a ver com grandes sinais visíveis, mas tem a ver com relacionamento interpessoal, tem a ver com caráter, tem a ver com como eu sou quando ninguém está olhando. E então é o engano espiritual. Ele os adverte sobre isso muitas vezes também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Também menciona que muitos viriam alegando ser o próprio Messias, mas na verdade estavam tentando enganá-los. Ele não estava apenas sugerindo que falsos messias viriam a Israel, mas também aqueles com falsa unção surgiriam dentro do sistema cristão. Ao longo da história de Israel e dos cristãos sempre houve falsos profetas e mestres, e até mesmo aqueles que afirmam ser o próprio Messias. Mas nos últimos dias eles se multiplicarão e serão uma infestação dentro de Israel e dentro do meio cristão. Hoje não há fim para falsos profetas. Eles inundam todo o nosso meio. Recentemente houve um rabino religioso em Israel que afirmou estar operando milagres e muitos líderes religiosos estavam pensando que ele era o Messias. Claro que é apenas mais uma longa linhagem de falsos messias que surgiram em Israel ao longo dos séculos. O engano e a sedução espiritual são uma marca do fim desta era, que vemos em proporções epidêmicas hoje, especialmente na internet, já que o acesso à internet para todos está facilitado. Então nós vemos de tudo, desde buscadores de prosperidade, todo tipo de sinais e maravilhas e milagres falsificados, e então desta forma acabam arrebentando as ovelhas que estão perdidas sem uma liderança. Sim, muitas ovelhas não conseguem encontrar o caminho de volta. E então, essas lideranças vão pagar por essas ovelhas que eles deixaram perdidos por aí afora. Marcos 13, versículo 7. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E
É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Sempre existiram guerras em toda a história. Tivemos 2 grandes guerras mundiais e a terceira provavelmente está por vir. No entanto, Jesus disse que quando essas coisas acontecessem, ainda não seria o fim, mas que quando elas aumentassem, olharíamos para o alto, pois a nossa redenção estaria próxima. Embora a palavra de Deus nos diga que ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus voltará, nós sabemos que o sinal das dores de parto se intensificando é um termômetro que aponta para o tempo da volta de Jesus. Além disso, muitos cristãos fiéis foram perseguidos desde o primeiro século, ao longo da história, e hoje também. Mais cristãos são mortos pela sua fé do que qualquer outro momento da história do mundo. Atualmente está acontecendo em países islâmicos e na China, Coreia do Norte, e aumentando também na Europa, Reino Unido, América e Austrália. Embora ainda não seja uma perseguição literal, existem leis sendo implementadas que inevitavelmente vão resultar na perseguição daqueles que desejam ser fiéis a Jesus. Mas observe também que quando vier a real perseguição, o poder do Espírito Santo repousará sobre nós, nos encorajará, fortalecendo-nos, dando a palavra certa para dizer, as ações corretas a fazer. Evangelho de Marcos 13, versículo 12, o irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Talvez estes versículos sejam os mais difíceis de nós lermos e entendermos de maneira literal. Sim, a própria família podendo estar traindo uns aos outros por conta de influências satânicas, por conta de influências do sistema do anticristo que está sendo preparado. Sim, muitos familiares estarão marcados com a marca da besta. E aqueles que dentro da família não estiverem com a marca, provavelmente serão traídos por aqueles que estiverem marcados com a marca da besta. Isso porque a marca da besta torna a pessoa sem o Espírito Santo. Ela não tem mais como se arrepender, ela não enxerga mais que ela está no erro. E é por isso que eu chamo de zumbi espiritual. Aquele que receber a marca estará adorando o anticristo e seguindo as suas ordens. Curiosamente, isso já acontece hoje em alguns países comunistas, como Coreia do Norte e China, e alguns islâmicos também. As crianças são encorajadas a trair seus pais se tiverem Bíblias em casa. O Senhor Jesus nos disse em Mateus que os inimigos do homem serão os membros da sua própria família. Sim, o Evangelho de Lucas nos diz que seremos traídos por pais, parentes e amigos, e que essa traição levará muitos a serem martirizados por sua lealdade ao Senhor Jesus. Mas que nenhum fio de cabelo de sua cabeça perecerá. Em outras palavras, podemos morrer fisicamente, mas ressuscitaremos fisicamente com um corpo imortal e incorruptível, igual ao do próprio Jesus, quando ressuscitou no nosso meio. Haverá um último sinal que marcará o fim desta era. O Evangelho de Mateus 24:14 nos diz qual é. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O Evangelho do Reino inclui o Evangelho por si só, a crucificação, o poder do sangue de Jesus, a salvação. Mas o Evangelho do Reino aponta para a segunda vinda de Jesus, porque Ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, quando nós aprendemos, precisamos entender o que o Evangelho do Reino verdadeiro está sendo dito aqui.
Muitas igrejas não ensinam o verdadeiro evangelho do reino. É importante falar sobre a salvação, é importante falar sobre crucificação, é importante falar sobre fugir do pecado, viver em santidade. Mas Jesus está dizendo através dos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus que a esperança do evangelho está no reino. Então, quando nós entendemos que vamos ressuscitar na volta de Jesus, dos mortos, ou aqueles que estiverem vivos na grande tribulação, irão ao encontro de Jesus nos ares, recebendo corpos glorificados assim como Jesus, e estaremos vindo reinar com Ele no seu reino aqui na terra. Nós enchemos o coração de esperança e entendemos o real propósito do plano de redenção, do plano de Deus para o seu Filho Jesus, para o noivo e para a sua noiva, a noiva de Cristo, nós, a noiva espiritual. Então, embora nós sejamos perseguidos, até mesmo por parentes, embora nós tenhamos que fugir em circunstâncias protegidos por Deus e direcionados pelo Espírito Santo de Deus, nós sabemos que nossa esperança não está neste mundo, nossa esperança não está nesta vida, nesta era atual. Mas não é por isso que nós paralisamos a nossa vida. Pelo contrário, nós seguimos fazendo a vontade de Deus, que é ganhar almas para Jesus. Seguir dando exemplo de uma vida santa, aquele que busca a santidade. E nós não podemos ser crentes chatos e pentelhos, desculpa a palavra, mas precisamos ser amorosos, precisamos abrir os braços e abraçar aquele que está também no erro ainda, para que ele possa perceber em nós a presença do Deus Altíssimo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por esta palavra. Ministre em nossos corações a tua vontade. Eu entrego agora a vida de cada um dos teus filhos que está ouvindo esta mensagem, papai. Vai tocando nos corações, tirando do erro, do engano, do pecado. Vai tirando toda a doença, toda a dor, toda a limitação da carne. E protege o teu povo, Senhor. Faz com que cada um deles tenha a esperança da salvação e a esperança de estarmos contigo no teu reino messiânico aqui na terra. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.